nosso Deus. Oh Pai, nós te engrandecemos, Pai, nessa noite, porque verdadeiramente o Senhor é um Deus que levanta os mortos da sepultura. Verdadeiramente o Senhor é o Deus que liberta, que salva, que restaura, que cura. Verdadeiramente, Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. E hoje nós podemos celebrar o fato incontestável de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, de que Jesus Cristo está assentado à Tua direita em majestade, de que Jesus Cristo venceu o mal que nós não conseguiríamos vencer. O Senhor o trouxe de volta à vida, deixando bem claro para todos nos céus e na terra que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor da vida, é o Senhor da ressurreição, é o Senhor sobre a morte, é o Senhor da salvação, é a verdade, é o caminho. Senhor Jesus, nós te exaltamos nessa noite, te exaltamos, Pai nosso. Pedimos que o Senhor continue a operar livremente nesta celebração. Jesus Cristo é o centro dessa reunião. Jesus Cristo é o Senhor desta igreja. Jesus Cristo é o Senhor. Recebe a honra ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode assentar, por favor. Diga comigo: a cruz que reconcilia todas as coisas. Na sequência de mensagens sobre a incomparável esperança dos santos, nós vimos que a última grande verdade citada naquelas mensagens foi: após o último dia desta era, todos, diga todos, e esse todos aqui refere-se aos salvos, todos os salvos estarão para sempre numa comunhão perfeita, num universo novo, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Estarão para sempre em perfeita comunhão, fruto da união de todas as coisas, a Trindade Santa, os anjos, os homens, os céus e a terra. A cruz de Cristo cumpre no último dia seu papel final de reconciliar céus, terra, homens, anjos, Deus e os homens, homens e terra, todas as coisas. A cruz de Cristo é um poderoso ímã atraindo todas as coisas para si, todas as coisas reconciliáveis, para que em Cristo todas as coisas sejam de fato reconciliadas. Antes da encarnação e vinda então de Cristo ao mundo como homem, Deus tinha entregue a Israel o sistema sacrificial, um sistema provisório de substituição, um sistema pelo qual os pecadores eram representados por animais sacrificados no altar de Deus. Os homens, mediante esse sacrifício, eram inocentados e reconciliados por Deus, por meio de sacrifícios provisórios que anunciavam eles próprios a vinda de um sacrifício perfeito, ou seja, o sacrifício de Jesus Cristo, nosso Salvador, na cruz do Calvário. Ainda que nesta semana, chamada Santa, nós celebremos, ou tenhamos celebrado o sacrifício perfeito de Cristo na cruz, e hoje a sua ressurreição, eu quero voltar um pouco no tempo e ver os efeitos maravilhosos daquilo que era ainda provisório, para então vermos os efeitos daquilo que é permanente. O provisório é o sistema sacrificial do Antigo Testamento, o permanente é a cruz de Jesus Cristo. Eu quero voltar com vocês para a história de dois reis
muito brevemente, o primeiro, o rei Acais, do reino do sul de Israel. Acais reinou sobre o reino do sul, ou seja, Judá, de 732 a 716 a.C. e foi um rei idólatra. Acais, dentre seus muitos erros, levantou altares aos deuses em Jerusalém, a capital de culto de Judá. Ele destruiu os utensílios e os móveis do templo de Deus em Jerusalém. Ele fechou as portas do templo, depois de destruir os utensílios, e proibiu o culto ao Senhor em Judá. Um rei judeu proibindo o culto a Deus em território judaico. Seu filho Ezequias, que o sucedeu, reinando de 716 a 687 a.C., foi o exato oposto de seu pai Acás. A Bíblia nos conta que dos 19 reis que reinaram sobre o reino do sul de Israel, apenas 6 foram bons reis, 6 de 19 temiam ao Senhor, 6 apenas de 19 honraram o Deus Todo-Poderoso, e dentre esses 6, um deles era Ezequias, filho de Acás. O primeiro ato de Ezequias, quando ele assume o trono, é restabelecer o culto a Deus. Ele ordena aos sacerdotes que purifiquem o templo. Eles ficam ao todo 16 dias restaurando o interior do templo e o pátio, para que a nação voltasse a cultuar ao Senhor. Ezequias entendia que o culto a Deus era fonte de bênção para a nação de Israel. Depois de toda aquela purificação, numa história belíssima que nós encontramos em 2 Crônicas capítulo 29, eu quero ler para vocês dos versos 15 a 31, para nós vermos alguns detalhes daquilo que era provisório. 2 Crônicas 29, de 15 a 31. E ajuntaram a seus irmãos, para que a gente entenda quem foram esses que ajuntaram seus irmãos. Foram os 14 líderes dos levitas citados nos 3 versos anteriores. De 12 a 14, o texto de 2 Crônicas dá os nomes de 14 líderes dos levitas que se encarregaram de reunir todos os levitas para o culto ao Senhor. E ajuntaram a seus irmãos, e santificaram-se e vieram conforme ao mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no 16º dia do primeiro mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus utensílios. Também todos os objetos que o rei Acais, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos. E eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, e reuniu os líderes da cidade, e subiu à casa do Senhor. Isso nos fala de uma prontidão para cultuar. Quantos aqui tem prontidão para cultuar? Preste atenção, hein? Então logo chegou a notícia de que estava pronto o templo para que se oferecesse culto ao Senhor. De madrugada Ezequias sai para fazê-lo. Vamos prosseguir. Verso 20, mais uma vez. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e reuniu os líderes da cidade, subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes, para sacrifício pelo pecado, pelo reino e pelo santuário, e por Judá. E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor.
E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o espargiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e espargiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente mataram os cordeiros e espargiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as suas mãos. E os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar. Diga comigo, para reconciliar. O texto prossegue dizendo, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, grandes pratos que se batiam uns nos outros, com saltérios e com harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, o profeta, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias deu ordem que oferecessem o holocausto sobre o altar. E ao tempo que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando entoavam o canto e as trombetas eram tocadas. Tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de o oferecer, o rei e todos quantos com ele se achavam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias dizendo: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos os dispostos de coração trouxeram holocaustos. Diga, sacrifícios em culto ao Senhor. No verso 15, os líderes de Israel, na verdade os líderes dos levitas de Israel, congregam seus irmãos, os demais levitas, demonstrando que até mesmo o ato de cultuar exige um espírito de mútua colaboração e de amor. Culto não se faz sem amor. Culto é fruto de amor. Quantos aqui amam? Quantos aqui amam Adonai, o Senhor? Quantos aqui amam a igreja de Cristo, que Ele comprou com seu precioso sangue? Está muito fraco. Quantos amam a Cristo e a sua igreja, comprada com seu sangue? Cultuem. Culto é prova de amor. Ninguém que não cultua ama. Ama a si, não ao Senhor. Ezequias tem pressa. Judá não pode parar de cultuar. Olhe para o seu irmão e diga: o povo de Deus não pode parar, não pode cessar, não pode se acomodar. O povo de Deus precisa cultuar. Sabe por que o Brasil está do jeito que está? Porque falta culto ao Senhor. Falta culto.
Oxalá cheguem dias em que as portas desta igreja não irão se fechar, e de domingo a domingo cultuaremos a Adonai. Mas, mesmo essas coisas sendo figuras de coisas maiores que haviam de vir, eu quero falar sobre 3 tipos de ofertas que aparecem nesse trecho. A primeira delas surge no verso 21. Diga: oferta de expiação. No verso 21 lemos sobre 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, para oferta, para sacrifício pelo pecado. O pecado precisava ser removido. O empecilho para a comunhão com Deus, chamado pecado, é removido por meio da oferta de expiação. A morte simbólica do pecado ou do pecador. Daqui a pouco veremos essas coisas mais detidamente. Em segundo lugar, no verso 27 surge o holocausto. Diga comigo: holocausto. Verso 27 nos conta que Ezequias deu ordem que oferecessem o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor. Coisa linda. Com as trompetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. O holocausto era a oferta pela qual os judeus queimavam totalmente o animal no altar de Deus. Não sobrava parte alguma. Totalmente queimada a oferta. E para os judeus e também para nós, o holocausto é símbolo de uma inteira consagração a Deus. Tudo é incendiado pelo fogo de Deus. Que nessa noite nós sejamos o holocausto. Os cânticos, portanto, que acompanharam a entrega dos holocaustos ao Senhor nesse texto de 2 Crônicas 29, certamente eram cânticos de certamente, porque este é o sentido do holocausto, uma entrega total a Deus, sem reserva alguma, tudo queima no altar. Em terceiro lugar, diga comigo: oferta pacífica. Verso 31 afirma: e respondeu Ezequias dizendo: agora, depois de terem feito o holocausto, agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. Mostrem agora e exultem, celebrem o fato de que vocês agora estão perdoados pela oferta de expiação, vocês estão consagrados ao Senhor e vocês se alegram porque vivem a presença do Senhor, as bênçãos do Senhor. Ofereçam ao Senhor ofertas que representem essa celebração, essa alegria, ofertas de louvor. Exaltem Adonai. Digam: nós somos o povo do Senhor. O Senhor é o nosso Deus e além dele não há outro. Adonai é nosso Senhor. É isso que eles estavam dizendo com a oferta pacífica. Somos o povo do Senhor. Somos a família do Senhor. O pecado tivera sido coberto na oferta de expiação. A vida fora consagrada no holocausto. A comunhão agora era celebrada na oferta pacífica. Diga: o pecado é removido. A vida é consagrada. O homem é. Agora enche a boca e diga: o homem é reconciliado com Deus. Aleluia! Reconciliado com Deus. Aleluia! Esses 3 sacrifícios culminam com o povo cheio de alegria, diz o texto. O povo está transbordante de alegria.
e o povo está celebrando com músicas ao Senhor, com símbolos ao Senhor. Esses 3 sacrifícios, culminando com a grande celebração, representam mesmo, e o Novo Testamento, os apóstolos vão dizer isso repetidamente, representam a obra sacrificial perfeita que Cristo mais tarde faria em nosso lugar, na cruz do Calvário, entregando o seu próprio corpo, o seu próprio sangue. Os sacrifícios do Antigo Testamento, todo o cerimonial sacrificial do Antigo Testamento aponta para a cruz. Aquilo que fora simbolizado, preste atenção, aquilo que foi simbolizado nos sacrifícios do Antigo Testamento, já que eles anunciavam a vinda de um sacrifício melhor, ou seja, o de Cristo na cruz, aquilo que foi simbolizado pelos sacrifícios do Antigo Testamento, de fato foi realizado na cruz do Calvário. Na cruz nós não temos representação, na cruz nós temos efetivação. De fato, na cruz os pecados são carregados. Agora preste atenção, nenhum ofertante no Antigo Testamento, nenhum, estava de fato no animal sacrificado. Mas a Bíblia diz que todo aquele que crê em Cristo estava em Cristo na cruz. Cristo, um igual a nós, legitimamente nos representando, nós, aqueles que cremos legitimamente nele na cruz. Ninguém, nenhum ofertante, nem o povo aqui em 2 Crônicas 29, está nos animais. É uma simbologia imperfeita, porque animal não é da espécie humana. Porque o animal sacrificado não era livre da contaminação do pecado. Porque o animal sacrificado não era oferta voluntária, enquanto o homem, quando peca, o faz, ou faz o pecado, pratica o pecado voluntariamente. Ninguém do Antigo Testamento estava no animal sacrificado, mas todo aquele que crê está na cruz, no Cristo crucificado. Eu preciso avançar nessa compreensão. Nossa velha natureza estava de fato, diga de fato. Nossa velha natureza estava de fato morrendo em Cristo. Aleluia. Eu chorei aqui no início da mensagem, porque eu estava já pensando na suficiência de Cristo por mim e por você. E no quão indignos nós seríamos, mas Deus nos amou com amor sem igual. Por isso que eu estava chorando, porque aqueles sacrifícios falam do meu Salvador, porque aquele culto de Israel anuncia a vinda daquele que veio por mim. Nossa velha natureza estava de fato morrendo em Cristo. Agora preste atenção, essa velha natureza é o próprio pecado. Preste muita atenção nisso. É a própria proposta do mal ao nosso coração. O velho fruto, lá do Gênesis capítulo 3, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o velho fruto tomou conta de nós, como uma substância ruim, se apoderou de nós, como uma substância ruim que se espalha para todas as células do corpo. Por isso a Escritura diz que Cristo se fez pecado por nós. O pecado que estava em nós foi representado por Ele. Preste muita atenção nisso. Como se Ele mesmo fosse a semente do mal, como se Ele mesmo fosse a própria substância que nos separou de Deus.
como se a própria substância de Deus estivesse, de fato estava, morrendo nele na cruz. Eu quero falar disso em termos bem pessoais. Todo o meu ser estava comprometido pelo pecado, e eu e o pecado já não podíamos mais nos separar. O pecado entrou nas minhas entranhas e dominou cada célula de mim, e ele passou a ser o meu motor vital. Então, quando o pecado que estava em mim foi extraído para morrer na cruz, sendo assumido por Cristo, o velho interior, o meu velho interior absolutamente corrompido pelo pecado, morreu. Em primeira instância, a morte de Cristo simboliza a morte do pecado na cruz. Representa a morte do velho fruto, da substância que degradou o universo. Por consequência, em segundo lugar, mas não menos importante que a primeira realidade, a morte de Cristo simboliza a morte da velha natureza, do velho homem absolutamente corrompido pelo pecado, para todos os que nele creem. Aleluia. Obrigado, Jesus. Mas ainda que isso seja enormemente maravilhoso, o Cristo que se faz pecado, que se apresenta na cruz, assumindo a identidade da substância que degenerou o universo. Paulo diz aos Coríntios na segunda carta, no capítulo 5, versos 17 a 21, algo mais. Ainda que isso seja muito maravilhoso, resta uma outra verdade. Ainda que se alguém está em Cristo, vamos falar juntos? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Paulo segue dizendo: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, diz Paulo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando, não lhes atribuindo os seus pecados, e pôs em nós, diga para o seu irmão, pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Agora vamos a uma outra verdade. Verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, diga em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Se Cristo na cruz, diante de seu Pai, representava a aniquilação da própria substância que nos fez cair, o próprio fruto da árvore do bem e do mal, o próprio pecado, ele se tornou a nossa árvore da vida. Nós entendemos desse modo um símbolo do Apocalipse. No Apocalipse nós temos a aparição da árvore da vida, mas nada se diz da árvore do conhecimento do bem e do mal. É claro, porque na cruz a segunda árvore morreu. Não se tem mais notícia dela, porque no fim desta era não há mais árvore do bem e do mal. No fim da história humana, do que temos sobre este mundo, dos seres pensantes, temos Cristo e homens. Cristo, a árvore da vida,
e os homens que comerem dessa árvore. O Cristo que se fez pecado, assumindo sobre si o que nos havia infectado, e que se tornara a própria essência e substância do homem interior. O Cristo que se fez pecado, e essa é a segunda verdade. O Cristo que se fez pecado não apenas nos faz justos. Paulo vai dizer que ao comermos de Cristo, nosso homem interior se torna justiça. Aqueles que creem em Cristo tornam-se ramos e frutos da árvore da vida. Não são apenas transformados, são transformadores. Não são apenas justificados, mas são a própria justiça justificadora, agora em carne e osso. Não são salgados, são sal da terra. Não são iluminados, são luz do mundo. John Taylor falou sobre essas coisas nos seguintes termos: o Espírito Santo, falando dos salvos, o Espírito Santo é a força nos músculos de um braço, a película de suor entre rostos comprimidos, a umidade misturada no dorso de mãos que se apertam. E encerra John Taylor seu pensamento sobre os salvos, sobre a unidade dos salvos com o Senhor, dizendo: esse é o grau de sua proximidade e moderação, de sua força irresistível. Os salvos em Cristo são justiça de Deus. Longe de Cristo, o pecado era a nossa força vital e nosso Senhor. Junto a Cristo, Cristo mesmo é a nossa força vital e Cristo é nosso Senhor. Em lugar do pecado que Ele matou, Cristo matou o pecado na cruz. Cristo faz de todos os que se unem a Ele reconciliadores. Porque Ele, Cristo, eliminando o pecado, o mal do universo na cruz, Ele é o grande reconciliador. Colossenses capítulo 1, versos 17 a 20, novamente o apóstolo Paulo. Cristo já existia antes de todas as coisas, e tudo continua a existir por causa do seu poder. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio de todas as coisas e foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, a fim de que tenha o primeiro lugar em tudo. Amém? Amém. Aleluia. Pois Deus, em toda a sua plenitude, escolheu habitar em Cristo, e por meio do próprio Cristo, resolveu trazer de volta para si todas as coisas, tanto as da terra como as do céu. Assim, Deus estabeleceu a paz por meio do sangue de Cristo, que foi derramado na cruz. No início da mensagem, eu disse a vocês que a cruz de Cristo reconcilia todas as coisas reconciliáveis no céu e na terra, reconciliáveis. Isso, sem dúvida, deve mesmo ser chamado por Paulo no verso 20 de estabelecimento da paz. Paulo só pode chegar a essa conclusão: sendo todas as coisas trazidas à unidade em Cristo e por meio de Cristo, temos paz. Diga: em Cristo se estabelece paz. Diga: céus e terra, homens e anjos, Deus e homens, homens e terra, todas as coisas reconciliadas em Cristo. No encerramento dessa mensagem agora, eu quero falar apenas sobre duas reconciliações, operadas
por meio da cruz de Cristo. Diga: anjos e homens. Eu quero retornar ao texto de Gênesis capítulo 3, o texto que nos fala sobre a queda do homem. Gênesis 3, depois de Adão e Eva, ou Eva e Adão terem comido do fruto acerca do qual Deus disse: não comam. Gênesis 3, dos versos 22 a 24, nos diz o seguinte: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente, ou seja, a leste, ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. O texto fala que Deus pôs querubins a leste do jardim do Éden, para guardar, juntamente com uma espada inflamada ou flamejante, o caminho que dava acesso à árvore da vida. Querubins são seres celestiais que entre suas funções têm a de limitar o acesso à presença de Deus, ou de só permitir o acesso à presença de Deus àqueles que são autorizados para tal. Os querubins são apresentados como guardiões da glória de Deus. Aliás, desde o Gênesis capítulo 3. Guardiões da Shekinah, da presença revelada de Deus. Números capítulo 7, verso 89, nos diz que quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, a tampa da arca, que estava sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim com ele falava. Deus é o Deus que manifesta a sua glória no Antigo Testamento entre os querubins. Moisés não tem contato direto, visual com essa glória, porque os querubins a cobrem. Em Gênesis, os querubins impedem o homem de retornar ao paraíso e de acessar a árvore da vida. Isso para nós é uma figura de uma realidade espiritual em oposição à realidade terrenal. São os céus em guerra com a terra. Porque quando os homens se opõem a Deus, quando o homem se opõe a Deus, faz-se inimigo dos anjos, e estes se lhe opõem. Jesus disse que os anjos de Deus operarão o juízo de Deus por ordem dele, Cristo. No dia final, Mateus capítulo 13, versos 40 a 42, Jesus diz: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, o próprio Cristo, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso será missão angelical no dia final. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos para executarem o juízo de Deus. A mesma ideia nós a temos no Apocalipse. É verdade, dentro de um contexto simbólico. A ideia de que no juízo final os anjos se opõem àqueles que não se arrependem. Apocalipse 14, versos 8 a 10. E outro anjo seguiu dizendo:
caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Anjos, como sendo no tempo do fim operadores da justiça, porém desde o Gênesis opositores daqueles que se opõem a Deus. Contudo, nessa noite eu não quero apenas falar sobre a posição desconfortável daqueles que desobedecem ao Senhor. Eu quero falar sobre aqueles que, pela fé em Jesus Cristo, são reconciliados com Deus e têm, portanto, uma mudança sensível na sua relação com os anjos de Deus. Pela fé na cruz de Cristo, homens e anjos são reconciliados. Hebreus capítulo 1, versos 13 e 14, nos revela a função dos anjos quanto àqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1, versos 13 e 14: e a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita ou à minha destra, até que ponha teus inimigos por escabelo. A banqueta diz: se apoiar os pés, por escabelo de teus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, diga, servidores, enviados para servir. Agora olhe para o seu irmão e diga: a favor. Aleluia. O texto diz: a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A relação do salvo com os anjos de Deus é diferente. Os anjos servem a Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos, como seres criados, e aqui eu preciso fazer uma ressalva, como seres criados, como criaturas de Deus, não recebem qualquer tipo de oração ou adoração na Bíblia. Eles servem a Deus junto com os salvos. Apocalipse 19, verso 10, João, que tem a visão do Apocalipse, diz acerca do anjo que estava entregando a ele as revelações: e eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele me disse: olha, não faças tal, sou teu conservo, sirvo contigo, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Mas João, no capítulo 22, vai tentar cometer o mesmo erro. Apocalipse 22, versos 8 e 9: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Os anjos de Deus servem a Deus a favor e juntamente com os salvos. Nos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, como disse o apóstolo Pedro, os anjos, espíritos ministradores, diz Hebreus 1, versos 13 e 14, que acabamos de ler, servidores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quando nós finalmente tivermos herdado a salvação, os anjos não ficam aposentados, não ficam sem função. Porque se eles são espíritos servidores em favor daqueles que hão de herdar a salvação, depois que a herdarmos, o que eles irão fazer da vida?
serviremos juntos. E a dica está aqui nessa fala do anjo a João no final do Apocalipse: sou conservo teu. Não apenas sirvo a teu favor, sirvo contigo ao Senhor. Serviremos juntos. Homens e anjos, serviremos ao Senhor no novo governo, nos novos céus e nova terra. Reinaremos os salvos, diz a Escritura, Apocalipse 5, versos 9 e 10. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és, ó Jesus, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia. Essa realidade final do verso 10 de Apocalipse 5 nos remete ao último ponto desta mensagem. Ouça, diga: terra e homens reconciliados. Anjos e homens pela cruz de Cristo reconciliados. Homens e terra reconciliados. O juízo final, preste muita atenção nisso. Os cristãos não devem ter prazer na destruição do planeta Terra. Há uma ideia equivocada de que quanto mais a Terra for destruída, melhor, porque tão mais depressa Cristo retorna. Veja o que diz Apocalipse 11. Antes de ler o verso de Apocalipse 11, um alerta. A cruz de Cristo nos reconcilia os salvos com a terra, porque uma das maldições do Gênesis foi: maldita é a terra por tua causa, espinhos e cardos te produzirá. Falamos em mensagem muito recente aqui na igreja, que Jesus Cristo na cruz do Calvário tem sobre a sua cabeça uma coroa feita de espinhos, maldição assumida por ele na cruz. A terra se torna favorável ao homem que se submete a Cristo, e assim será pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11, verso 18, dá um alerta sobre a destruição do planeta. Olha só, hein? A Bíblia é um livro ecológico. Há várias regras do Velho Testamento, por exemplo, que proíbem na guerra ao povo de Israel fazer desmatamento. Deus proíbe isso. Vocês não irão destruir as árvores frutíferas. Eu amo a terra, diz o Senhor. Apocalipse 11, verso 18, ouça isso. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo, diga, o tempo de destruíres os que destroem a terra. Isso está nas nossas Bíblias, viu? Chegou o tempo, juízo final, de destruíres os que destroem a terra. Com toda sorte de abominações. A terra pela cruz de Cristo é nossa parceira, é nossa amiga. Bendita é a terra do salvo, e bendita será a terra do salvo permanentemente. Agora, esta terra, os novos céus e nova terra onde habita a justiça, apenas serão terra de salvos. Os novos céus e a nova terra serão apenas terra de salvos e céus de salvos. Salmo 37, eu vou ler vários textos. Eu gostaria que você ouvisse repetidamente a Bíblia falando
sobre a bênção de Deus para a terra do salvo, para o salvo que permanecerá para sempre sobre uma terra restaurada. Salmo 37, verso 9: porque os malfeitores serão desarraigados, arrancados pela raiz, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Mas os mansos, diz o verso 11 desse mesmo salmo, herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Verso 22: aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados, arrancados pela raiz. Verso 29: os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Isaías 60, verso 21: e todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, diz o Senhor, para que eu seja glorificado. Isaías 65, verso 9: e produzirei descendência a Jacó, e a Judá um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Mateus 5, verso 5: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olhe para o seu irmão e diga: bendita seja a terra do salvo. Bendito seja o salvo em sua terra. Aleluia! Estamos em paz com Deus pelo sangue de Cristo, todos aqueles que confessam a Cristo como Senhor. Estamos numa relação de co-serviço com os anjos, não de oposição. Todos aqueles que seguem ao Senhor. Herdaremos, como diz a Escritura, novos céus e nova terra, onde habita justiça. Porque a terra foi dada aos filhos dos homens como possessão. Aqueles que amam a Cristo herdarão todas as coisas. Cristo veio para reconciliar todas as coisas. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu me sinto vazio. Cristo quer te reconciliar com o teu Pai e trazer para a tua vida o preenchimento, a pessoa do Espírito Santo. Talvez você olhe para a sua vida e diga: eu me sinto deslocado no mundo. Quando você, e se você nessa noite invocar a Cristo e dizer: Senhor Jesus, eu quero seguir o Senhor, eu me rendo à obediência ao Senhor, a tua terra passa a ser terra livre da maldição, terra bendita, e assim será pelos séculos dos séculos. Reconciliai-vos com Deus. Invoquemos a Cristo nessa noite e digamos para Ele: reina Jesus, reina Jesus. Tu, grande reconciliador, reina na minha vida, reina sobre mim, Jesus. Por favor, fique de pé no seu lugar.